O gigante da colina está de volta. Será? Antes da gente trocar uma ideia, galera, eu sou Endel Caporal. Se você não me segue, dá uma moral seguindo aqui no canal aqui dos amantes de futebol para ficar por dentro de todas as notícias. Bom, são dois fracassos eminentes, recentes aí para esse Vasco SAF. Mas a preocupação, na minha opinião, para esse Vasco não deve ser bater de frente com o Flamengo ou ganhar títulos. A gente sabe que o Vasco fez a venda do seu futebol para a SAF para conseguir sobreviver, para conseguir respirar. E é o que tem sido feito. A SAF tem investiu bastante nessa janela de transferências e é óbvio que a paixão do torcedor brasileiro é muito maior do que a lógica em si. A gente sabe que o Vasco não conseguiria bater de frente com o Flamengo e muito menos com o Palmeiras, que são duas equipes que estão brigando recentemente por títulos no futebol brasileiro e no futebol americano, sul-americano, perdão. Mas foi um jogo heróico. O Vasco buscou, tentou, mas não conseguiu. Até porque o trabalho mais sólido, o trabalho mais antigo e o clube mais rico venceu. Mas não se pode perder a cabeça e criticar o trabalho que a SAF vem fazendo no Vasco. Diferente de outras SAFs, eu acho que a SAF do Vasco tem conseguido entregar alguns resultados, conseguido entregar contratações, coisa que o torcedor cruzmaltino não via há bastante tempo. É óbvio que o torcedor cruzmaltino não liga tanto para isso, quer que o time passe, quer que o time avance, mas era muito difícil vencer desse Flamengo. Nos últimos 10 jogos, 8 vitórias do Flamengo e apenas 2 vitórias do Vasco. E o Flamengo tem jogadores que conseguem desequilibrar. Tantos jogadores que jogaram titular. A gente viu a torcida do Flamengo ali criticando o Vitor Pereira por tirar o Gabigol, por tirar o Arrascaeta. E as peças que ele colocou deu resultado do mesmo jeito. Matheus França, que foi um jogador que entrou na etapa final do jogo, conseguiu ali achar um pênalti para o time do Flamengo, que conseguiu ampliar a partida, né? Aquele momento ali estava 1-1, com o pênalti do Pedro 2-1 e com o gol do Ayrton Lucas 3-1. Ayrton Lucas esse que foi comprado por uma necessidade na lateral esquerda, visto que o Felipe Luiz já não conseguia entregar bastante jogos na temporada, vinha se contundido bastante, e o terceiro gol foi desse Ayrton Lucas, que pra mim vai ser um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro nessa temporada. E a gente pega como exemplo isso, enquanto o Vasco conseguiu, na verdade, comprar o Lucas Piton, um lateral bom, jogou no meu Corinthians, o Flamengo conseguiu investir no Ayrton Lucas aí, que provavelmente seu entorno scout aí conseguiu achar esse jogador, jogou pelo Fluminense e tá conseguindo entregar um ótimo e excelente futebol pela equipe do Vasco. O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil e foi eliminado agora do Campeonato Carioca. O foco para mim, na verdade, tem que ser conseguir se manter na elite do futebol brasileiro. E quando eu digo se manter na elite do futebol brasileiro, é se manter na Série A e que o torcedor vascaíno entenda o processo e consiga esperar o processo. É óbvio que eu não quero aqui ser demagogo, querer falar, dar a lógica sobre a paixão do torcedor vascaíno. Todo torcedor fica frustrado, todo torcedor fica triste e angustiado quando seu time perde, principalmente perde para o maior rival da sua cidade e para muitos o maior clássico do futebol brasileiro é o Vasco e Flamengo. Então é óbvio que o torcedor vascaíno tá triste, tá chateado, mas jogou de forma heróica, jogou de forma inteligente. Barbieri foi inteligente ali, colocando o Rodrigo, colocando o Jair, não deixando o Arrascaeta flutuar bastante ali no meio de campo para conseguir achar os espaços. Não se achou os espaços, tanto que o Arrascaeta saiu cansado e para muitos aí vai achar que fez um bom jogo. Na minha opinião, acho que o Arrascaeta fez um jogo ok, mas a gente viu que o Barbieri conseguiu ter uma estratégia para parar de alguma forma esse meio de campo do Flamengo. É óbvio que é um trabalho que vai precisar ter tempo, vai precisar se dar tempo, mas no futebol brasileiro a gente sabe como funciona. Muitas das vezes os dirigentes não têm toda essa paciência, mas a gente não está falando de dirigentes, a gente não está falando de políticos. Agora o Vasco tem dono e esse dono pode ou não bancar o trabalho do Barbieri. O Barbieri que não tinha feito na sua passagem final pelo Red Bull Bragantino ali um bom trabalho, mas o Vasco que quis
bancaram o trabalho do Barbieri, quis contratá-lo. Então agora eu acho que é necessário dar tempo para que o profissional consiga trabalhar e extrair o melhor dessa equipe do Vasco. Cara, se você olhar o recorte dos últimos anos do Vasco, quem diria que o Vasco conseguiria tirar o artilheiro, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, do Goiás, que não é uma equipe pobre. É óbvio que a folha salarial do Goiás não se equipara à folha das elites ali, para muitos ali dos 12 maiores clubes do Brasil. Mas, cara, para muitas pessoas, muitos torcedores que têm a memória recente, sabem que há 2, 3 anos atrás o Vasco não ia conseguir, em clubes da América Latina, tirar aquele lateral direito, que eu esqueci o nome dele aqui, que fez um gol no jogo atrasado aí contra o Flamengo, eu esqueci. Ir lá e buscar ele, tirar o Lucas Piton do Corinthians, tirar o Léo Pelé do São Paulo. Então, cara, precisa se dar tempo a esse trabalho, que é um trabalho recente, que eu acho que vai entregar bons resultados. Eu acho que se o torcedor vascaíno, se a SAF tiver paciência com o processo, tende sim ao Vasco conseguir bater de frente com o Flamengo e o Palmeiras, tá? Quando eu digo isso aqui, não é sobre rivalidade local, eu tô falando de hierarquia no futebol brasileiro. O Vasco é um clube gigante, o Vasco tem uma torcida gigante, e se a torcida comprar o desenvolvimento da equipe, visto junto da SAF, eu acho que tende a dar bom. É óbvio que o torcedor queria passar para a final do Campeonato Brasileiro, mas o foco do Vasco tende a ficar na Série A do Campeonato Brasileiro e não apenas em conseguir vencer campeonatos cariocas e nada do tipo. É óbvio que resultado a curto e médio prazo é ótimo, mas bateu de frente com para muitos, né, a maior equipe do Brasil atualmente, na minha opinião, uma das. Eu acho que o Palmeiras também, principalmente o Palmeiras, com o tempo de trabalho com o Abel Ferreira já tá na equipe ali, eu acho que a gente tende também a olhar pro Palmeiras e respeitá-los. Acho que o Flamengo, sim, tem um elenco mais caro, tem uma folha salarial mais rebuscada, mas o trabalho que o Abel Ferreira vem fazendo no Palmeiras é um trabalho gigante. Se você é torcedor vascaíno, eu vou deixar aqui no card também as maiores goleadas do clássico Vasco-Flamengo para você dar uma olhada, dar uma assistida no vídeo. Dê essa moral aí, se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo para estar fortalecendo o nosso trabalho aqui no YouTube. Valeu, falou!